Olá, eu sou o Sérgio Inácio e neste canal nós dedicamos a nossa preocupação a discutir e refletir questões das privatizações, principalmente do setor energético. Sou engenheiro eletricista e professor do curso de Engenharia Elétrica do Instituto Federal do Paraná, no campus de Paranavaí, no noroeste do Paraná. Essa temática referente à questão das privatizações tem sido muito polêmicas nessas semanas, nesse início de ano de 2023, até porque o país está em rediscussão, em redefinição de rumos. E o impacto nessa discussão em relação às privatizações é muito grande. Isso impacta no nível nacional, por exemplo, a questão da Eletrobras é uma dessas questões mais polêmicas, uma grande empresa, e também repercute nas questões estaduais, como por exemplo, na CEMIG, em Minas Gerais, na Sabesp, em São Paulo, a Copel, no Paraná, a Celesc, em Santa Catarina, tudo empresas que estão colocadas à venda, a ser privatizadas, de acordo com a diretriz macropolítica da gestão anterior, mas que os governos dos seus respectivos estados acompanhavam essas mesmas macropolíticas. Então vamos ver no caso específico o que está acontecendo neste momento. Talvez tenha tanta coisa acontecendo que talvez até tenhamos que produzir mais vídeos por semana do que era a intenção a princípio. A intenção era produzir um vídeo e também não ser muito longo e nem tão superficial. Então talvez tenhamos que produzir mais vídeos. Um dos grandes escândalos que movimentaram a imprensa essa semana diz respeito a Americanas. E os empregados da Eletrobras também ficaram preocupados porque o senhor Jorge Paulo Lemann, Marcel Hermann Telles e Carlos Alberto Sicupira, eles são os principais acionistas, tanto da Americanas quanto da Eletrobras recém-privatizada. No caso da Eletrobras, esses três sócios possuem 10,88% do total de ações ordinárias da empresa. Maior, inclusive, do que o BNDES-Par, que é o governo federal, né, o braço do BNDES. O BNDES-Par possui o controle de 6,68% das ações ordinárias e 6,52% das preferenciais. O que preocupa os empregados da Eletrobras é que o Lemann, o Telles, o Sicupira, eles têm uma visão de curto prazo, né? Isso seria preocupante em se tratando de setor elétrico, que precisa ter visão de longo prazo, e não uma visão meramente mercantilista. Está aqui uma foto e um momento em que essa questão estadual se repercutiu aqui no estado do Paraná, associando o fato da Eletrobras com o fato da Copel, né? Uma das justificativas do governo estadual do Paraná para a privatização da Copel era o sucesso da privatização da Eletrobras, e é uma referência podre, né? O Sindicato dos Engenheiros escreveu essa matéria, a privatização da Copel encontra resistência da sociedade, isso nessa semana, dia 19. Em relação a esse tema, privatização da Copel, a oposição tem como estratégia e ação encaminhar e questionar os órgãos de controle sobre os trâmites legais descumpridos pelo governo do Paraná, Ratinho Júnior, para apressar o processo de análise da privatização da Copel, e que foi aprovado pela Assembleia Legislativa do Paraná no apagar das luzes de 2022. Está aí a bancada de oposição que espera agora o parecer desses principais órgãos de controle. Os principais órgãos de controle, um deles inclusive já se manifestou, ele reconheceu falhas nesse processo, que foi o TCU, falta agora o TCE. TCU a nível nacional, agora o TCE a nível estadual, a gente aguarda, né, a oposição aguarda então esse parecer do TCE, da ANEEL e da AGU. A AGU também, né, a Advocacia Geral da União, também deve se posicionar em relação às falhas apontadas pela oposição. E é importante dizer que a oposição é alinhada com o governo federal, que controla, por exemplo, é o segundo, né, maior acionista da Copel, por meio do BNDES-Par.
O BNDES-Par controla 12,4% de ações ordinárias da Copel e 31,2% de ações preferenciais. Um link de referência para você ler essa matéria do Sindicato dos Engenheiros a respeito está aí nesse link aí, está aqui na descrição do vídeo. Para finalizar, também relacionado ao Copel, nessa semana, dia 19, os empregados aprovaram a proposta para acordo coletivo de trabalho, depois de uma longa discussão, 7 rodadas de discussão, 2 negativas anteriores, essa foi a terceira, e a questão principal aí era a questão do PDV estendido, ou seja, vantagem oferecida a um segmento dos trabalhadores e que não agradava a outros. Então foi dividida logicamente, né, a opinião dos copelianos, e o resultado são esses: 63,25%, 2.945 votos, né, entre os copelianos foram favoráveis à proposta, e 36,51%, equivalente a 1.700 votos, foram contrários. Isso um total de 4.656 votantes no universo de 5.632, ou seja, 82,23% dos copelianos participaram desse processo.